Ensinamento do mês de setembro de 2023. Título: Aperfeiçoe-se constantemente. O ser humano deve sempre buscar desenvolver-se e aperfeiçoar-se, sobretudo aqueles que possuem fé. Todavia, na sociedade, quem menciona assuntos religiosos ou relacionados à fé é julgado como antiquado e conservador. Não podemos negar que essa é uma tendência dos fiéis das religiões de até agora. Com os nossos membros dá-se justamente o contrário, ou melhor, eles têm o dever de almejar ser o oposto. Observemos a grande natureza. Ela se renova e se desenvolve ininterruptamente. Ano a ano, a população humana aumenta e as terras vão sendo exploradas. Os meios de transportes, as construções, as máquinas, nada permanece estagnado. As ervas e as árvores crescem em direção ao céu e nenhuma delas está voltada para baixo. Assim sendo, uma vez que tudo na natureza está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, o ser humano deve aprender com ela. Esta é a verdade. Nesse sentido, eu me esforço ao máximo para não negligenciar o meu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Este mês, mais do que no mês anterior. Este ano, mais do que no ano passado. Todavia, progredir somente na parte material, isto é, nos negócios, na profissão e na posição social, assemelha-se a algo sem solidez, que flutua como uma planta sem raiz. Portanto, torna-se indispensável a busca pelo desenvolvimento espiritual, ou seja, o enobrecimento do caráter. Tendo isso em mente, o ser humano deve procurar aperfeiçoar a si mesmo, um passo de cada vez, sem pressa. É importante não se impacientar, mesmo que esse aperfeiçoamento ocorra aos poucos. Com o tempo, certamente ele se tornará uma pessoa admirável. Na verdade, só pelo fato de buscar praticar, significa que já o é. Agindo dessa forma, sem dúvida, ganhará a confiança dos outros. Tudo correrá satisfatoriamente e ela se tornará feliz. Falar desse modo pode soar para os jovens da atualidade como moral antiquada e já superada, mas muito pelo contrário. Quem consegue fazer isso é de fato um ser humano em constante renovação e desenvolvimento. Quando observo as pessoas, baseando-me nesse critério, sinto que muitas são retrógradas. Seus pensamentos e assuntos são sempre os mesmos e permanecem sem apresentar qualquer mudança ou progresso. Encontrar-me com pessoas assim não me desperta nenhum interesse, pois elas se limitam a assuntos triviais, não falando de religião, de política, de filosofia e muito menos de arte. Notamos que no mundo a maioria das pessoas é assim. Não é nossa intenção condená-las, mas espero que pelo menos nossos fiéis não tenham um comportamento antiquado, pois não aprecio tal postura. Aliás, parece-me que estes são em pequeno número. Como é do conhecimento de todos, nesse momento de transição do mundo, nossa religião, visando a salvação da humanidade, está se empenhando em despertá-la para sua cultura equivocada e também em construir um mundo novo e ideal. Por conseguinte, faz-se necessário que todos busquem tornar-se pessoas que se renovem e se desenvolvam constantemente. Eis o sentido do meu costumeiro conselho: sejam pessoas do século XXI. Alicerce do Paraíso, volume 3. O devotamento na ministração do Jorei. Jorei é o nome dado à comunicação de energia espiritual, à luz divina, para a purificação do corpo espiritual do ser humano e o despertar da sua natureza divina. O Jorei prepara o ser humano para que ele possa atravessar o próximo período crucial, algumas vezes chamado juízo final. O poder do Jorei varia de certo modo de pessoa para pessoa. Ainda que todos os messiânicos usem o Hikari, através do qual é emanada a luz divina, quando a luz é transmitida por alguém de compreensão espiritual mais elevada, ela é mais forte e eficaz. Mesmo sua atuação, no caso de um mesmo ministrante, pode variar de tempo em tempo. A luz do Jorei é sempre poderosa no mesmo nível, mas
é influenciada pela dedicação, sinceridade, humildade, amor e fé daquele que o ministra. A importância da postura e do pensamento durante a ministração não deve ser destacada em demasia. O que é necessário é que a pessoa que ministra o jurei esteja totalmente à vontade, com os cotovelos e mãos completamente descontraídos, a mente em estado de serenidade, de maneira a não criar impedimento ao fluir da luz. A maneira como a pessoa trata o oricário determina também certas diferenças na eficácia da luz. Devemos ter muito cuidado para que não ocorram interferências em seu poder vibratório. Do livro Os Novos Tempos. Não transgrida a ordem. Desde os tempos antigos existe a máxima: Deus é a ordem. Essa afirmação é de vital importância para tudo em nossa vida. Por esse motivo, é preciso que tenham consciência disso. Observando os movimentos de todas as coisas da natureza, podemos notar que estas se movem dentro de uma perfeita ordem. Por exemplo, as estações do ano seguem determinada sequência. Do inverno, passa para a primavera, depois para o verão e finalmente para o outono. As flores também desabrocham seguindo a mesma ordem. Se o ser humano desconhecer o que é ordem e lhe for indiferente, nada se passará em harmonia. Os obstáculos serão frequentes e o caos se estabelecerá facilmente. No entanto, até hoje a maioria dos seres humanos não tem respeitado a ordem, o que é compreensível, pois não há quem os ensine a fazê-lo. Primeiramente, é necessário saber que os fenômenos do mundo material são transferências vindas do mundo espiritual e, ao mesmo tempo, se refletem no mundo espiritual. Uma vez que a ordem significa caminho e lei, transgredi-la significa desviar-se do caminho, violar a lei e não manter a civilidade. Há uma ordem a ser respeitada pelo ser humano em suas atividades cotidianas, bem como no comportamento entre os familiares. Se atentarmos para esses pontos, tudo correrá bem e não haverá nenhum mal-estar. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 4, edição revisada, trechos. Uma consideração sobre o paraíso terrestre. O paraíso terrestre a que costumamos nos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, suas palavras como seu comportamento devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual e de sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas se torna harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas se tornam ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Portanto, em uma escala maior, tanto a política como a educação e as relações econômicas devem tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Devemos dizer que somos a primeira religião a qual Deus atribuiu a qualificação para estabelecer o mundo do belo. Concretizá-lo é uma questão de tempo. Para se certificarem dessa verdade, basta observar atentamente a atuação da nossa religião daqui para frente. Por Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 5, edição revisada, trechos. As 5 inteligências. Apesar de se dizer simplesmente inteligência, há vários tipos. Em linhas gerais, existem 5 níveis. A mais elevada é a divina, em seguida vem a búdica, a superior, a astuta e a ardilosa, as quais denominam de 5 inteligências. A inteligência divina é a mais elevada e não pode ser alcançada pelo ser humano comum. Trata-se da inteligência concedida por Deus a pessoas especiais que receberam dele uma importante missão. A inteligência búdica é conhecida também como poder da inteligência de Canon. Ela é semelhante à inteligência divina, sendo que é de natureza búdica. A inteligência superior é aquela manifestada pelas pessoas sábias. No budismo, denomina-se Tie Shokaku. Entretanto, no mundo atual, é ínfimo o número de pessoas dotadas dessa inteligência. Vejamos a seguir a inteligência astuta. Como todos sabem, trata-se de uma inteligência superficial. Por isso, seu sucesso é passageiro.
resultando sempre em fracasso e descrédito. A inteligência ardilosa, tal como o próprio nome já diz, é a inteligência do mal, e o número de pessoas que a possui é muito grande, inclusive entre elas as que pertencem à classe de líderes e dos intelectuais, e por esse motivo não há como a sociedade melhorar. Portanto, somente quando as pessoas conseguirem se livrar desse tipo de inteligência é que surgirá uma feliz e grandiosa sociedade. E como erradicar essa inteligência? É muito fácil, basta destruir o terreno em que ela nasce por intermédio da ação de uma religião que tenha força para fazer as pessoas acreditarem na existência de Deus. Fonte: Alicerce do Paraíso, volume 3, edição revisada, trechos. A má conduta das crianças. Como sempre tenho dito, pais e filhos estão ligados por elos espirituais. Consequentemente, se os espíritos dos pais estiverem maculados, através desses elos, os espíritos dos filhos também estarão. Esta é a causa da má conduta das crianças. Sendo assim, o melhor método para evitar tal conduta é fazer com que o espírito do filho não seja maculado. E para isso, é preciso que os pais não maculem os próprios espíritos. Por desconhecerem esse princípio, os pais adotam pensamentos errados e, conscientemente ou não, cometem pecados que dão origem a nuvens espirituais e as transferem aos filhos. As nuvens espirituais e as transferem aos filhos. Portanto, é necessário que eles pensem constantemente em fazer o bem e ajam corretamente, preocupando-se sempre em moldar o próprio caráter. Visto por esse ponto de vista, só podemos afirmar que a má conduta dos filhos revela a má conduta dos pais. Senhores pais, reflitam sobre esta lógica. Se desejam que seus filhos sejam bons, tornem-se bons pais primeiro. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 5, edição revisada, trechos.